Obrigado, meu Deus, por poder cantar da bondade de Deus. Obrigado, meu Deus, por poder cantar da sua bondade. Obrigado por poder compreender a sua bondade. O Senhor tem feito a gente entender que o Senhor é bom e que a sua graça, ela nos alcança. Que bom poder entender isso hoje, ainda que seja, Senhor, com os erros, os desacertos do profeta. Mas a gente consegue entender hoje, meu Deus, que o seu amor, a tua graça, a sua bondade alcançou cada pecador redimido que aqui está essa noite, meu Deus. Obrigado, Senhor. Faz a gente continuar entendendo, Senhor, essas verdades. Faz a gente continuar compreendendo, Senhor. Nós não somos merecedores. Nós não temos méritos nenhum. Mas é a tua bondade, Senhor. É a tua maravilhosa graça, a tua incondicional graça que alcançou cada um de nós. Abençoa, Senhor. Abençoa as nossas vidas, meu Deus. Abençoa essa igreja, para que ela possa ser porta-voz para que ela possa ser porta-voz dessa graça. Tira de nós, meu Deus, toda justiça pessoal e ajuda a gente a cantar da sua bondade, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Eu queria começar, irmãos, contando uma história que é contada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, no livro que ele escreve sobre Jonas. Ele conta que uma pessoa foi entregar um folheto evangelístico num bar de São Paulo para uma prostituta. E aí, nessa oportunidade, essa mulher que estava ali se prostituindo, ela abriu o coração para essa pessoa. Ela falou que ela tinha origem evangélica. Ela, quando mais nova, fazia parte de uma igreja evangélica no interior do Brasil. Mas ela, em determinado momento, ela cortou o cabelo. E por ela ter cortado o cabelo, a igreja, na época, excluiu ela. Ela saiu da igreja, ela não parou de cortar o cabelo. Ela continuou cortando o cabelo. Como a igreja não tinha como punir mais a ela, a igreja resolveu punir o pai dela. O pai dela tocava na igreja, numa banda da igreja, e a igreja disse o seguinte: ou você resolve isso com a sua filha, ou você não toca mais na igreja. O pai acabou cedendo essa chantagem que a igreja colocou e ele expulsou a filha de casa. Essa menina, então, ela veio para São Paulo e ela foi trabalhar de empregada doméstica numa casa. Nessa casa onde ela foi trabalhar, ela foi abusada sexualmente pelo patrão, engravidou. Quando engravidou, essa família colocou ela para fora de casa e aí ela ligou para o pai. E o pai disse assim para ela: eu não tenho mais filha. Essa moça, então, agora desamparada, né, sem igreja para protegê-la, sem pai para protegê-la, essa moça, então, ela é acolhida, imagina por quem? Pela dona do bordel, da casa de prostituição. E aí ela relata esse caso para essa pessoa que está evangelizando ela. Se fosse Jonas, ele estaria de camarote, olhando, observando e talvez se alegrando com uma história como essa, de desfecho tão ruim, tão triste. Talvez para você isso é assim um absurdo,
Para quem viveu alguns anos atrás, a Zelita falou isso aqui há pouco para a gente. Para quem viveu há alguns anos atrás, essa história não é tão absurda. E essa história, infelizmente, era mais comum do que a gente possa imaginar. Porque cortou o cabelo. Só por conta disso. Agora, eu te pergunto, uma igreja assim entendeu o que é bondade de Deus? Entendeu o que é amor de Deus? Entendeu o que é graça de Deus? O pastor dessa igreja, as pessoas dessa igreja, o pai dessa mulher, será que de fato entenderam o que é tudo isso? Bom, Jonas é o agente da missão. A gente já ouviu aqui um pouquinho sobre o Deus da missão, sobre o ambiente da missão. É inevitável a gente não falar de Jonas, né? Porque ele não é o principal personagem, mas ele... como é que chama quando não é o principal personagem? Ele é o coadjuvante. Ele é o coadjuvante dessa história registrada nesses 4 capítulos desse livro. Jonas é uma ironia como profeta. Ele é uma grande ironia. Ele é o profeta que anuncia a misericórdia. Ele é o profeta que anuncia a misericórdia para um povo que está pecando. E aí eu explico. O outro lugar onde Jonas aparece na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 até o 25. A Bíblia ensina que Jonas ele profetiza na época do rei Jeroboão. E a profecia que Jonas ele traz é de uma expansão militar. O reino de Israel vai crescer, alguns territórios que foram perdidos serão recuperados. No entanto, Jeroboão, se você ler lá o texto, é um rei que não fez nada certo, gente. Jeroboão é um rei que cometeu todos os pecados possíveis. Mas ele é do time de Jonas. Ele é da nação de Jonas, ele é do reino do norte. Então Jonas gosta de profetizar coisas boas para o rei Jeroboão, e ele profetiza que a nação de Israel vai se expandir militarmente, sobretudo. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Acontece exatamente isso. Mesmo que a gente está falando de um rei que é ímpio, a gente está falando de um rei que desobedece a Deus, e de um profeta que parece que faz olhos, que fecha os olhos para isso, que faz vistas grossas para esse pecado. Mas o texto diz que acontece isso. A nação de Israel, ela prospera. Jonas é uma ironia como profeta. O nome Jonas vem do substantivo simples aí, que significa pomba. Para a gente, não é de agora que isso traz uma ideia de pacificação, de paz, de pureza. É tudo que Jonas não tem. Jonas é alguém que está em guerra. Ele está em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com os outros, ele está em guerra com Deus. Jonas é alguém que está em guerra. Ele é filho de Amitai. Alguns vão dizer que Amitai significa verdade. Então, se for assim, Jonas é o filho da verdade. Isso é uma outra ironia. Outras pessoas vão dizer que, na verdade, o significado melhor é para o nome, né, do pai de Jonas aqui. E alguns vão dizer que nem é o pai, é uma expressão que significa fidelidade. Se for fidelidade, é pior ainda, porque se tem algo que Jonas não é fiel. Fiel ao seu chamado, fiel ao que Deus está pedindo para ele. Jonas é um profeta emburrado, de cara amarrada. Jonas é um profeta sem misericórdia, mal relacionado com Deus. Jonas é um profeta desaforado. Porque, como alguém falou aqui já, né? Deus fala com Jonas, ele é o profeta, não é?
Deus diz para Jonas aquilo que ele tem que falar. O profeta, ele é a boca de Deus. Deus diz, olha, assim diz o Senhor. E o profeta vai lá e replica o que Deus está dizendo. Deus dá uma mensagem para Jonas. Sabe o que ele faz? Ele vira as costas e simplesmente ele nem responde. Porque ele não quer ser boca de Deus. Ele não quer fazer o que Deus está pedindo para ele fazer. Jonas é um profeta que tem uma teologia correta, mas a prática de Jonas é uma prática equivocada. Se você lembrar do argumento que Jonas usa quando os marinheiros descobrem, no meio da tempestade, que ele está dormindo profundamente, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, diz que ele não apenas dormia, mas que ele roncava profundamente. Está todo mundo desesperado lá em cima. E Jonas está roncando profundamente. A indiferença dele chega a tal ponto. Quando as pessoas descobrem que Jonas está dormindo, elas buscam Jonas. O que é que você está fazendo? Você está dormindo? Olha o que está acontecendo com a gente. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Jonas, ele diz corretamente algumas coisas. Por exemplo, a sua teologia. Ele falou o seguinte, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. E aí ele explica quem é o Senhor que ele teme. O Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. É esse o Deus de Jonas. Então, a teologia dele é boa, mas a prática dele é terrível. É terrível. Ele diz que teme ao Senhor, mas ele desobedece ao Senhor. Ele professa crer na soberania de Deus, mas ele desafia Deus. Ele afirma que Deus é o Criador dos céus e da terra, mas ele foge desse Deus que é o Criador dos céus e da terra. Mais do que isso, ele discute com esse Deus. Capítulo 4 do livro de Jonas, ele está discutindo com Deus. Ele está dizendo, eu sabia que o Senhor era assim. Eu sabia que a sua bondade, ela existe. Que uma hora ela ia se manifestar. Eu sabia. Jonas está discutindo com Deus. Ele tem, portanto, uma teologia descompassada, né, com a sua prática. O Hernandes Dias Lopes diz que ele é ortodoxo de cabeça, mas que ele é um herege na sua conduta. Porque ele faz tudo errado daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina. Ele crê numa coisa e ele pratica outra coisa. Há uma grande distância entre aquilo que Jonas ele ensina, que ele prega, talvez que ele até acredite de fato, mas naquilo que ele consegue viver. Jonas, ele, além de ser um profeta, uma ironia como profeta, ele vive aquilo que a Dani falou aqui. Parece que acontece tudo ao contrário, né, na vida de Jonas. Ele quer morrer porque os outros querem viver. Ele está deprimido porque Deus está celebrando a vida dos ninivitas. Ele se entristece com aquilo que alegra o coração de Deus. Então, esse é Jonas. Ele tem um espírito indignado. Ele tem um preparo insatisfatório. Ele tem um sermão medíocre. Lá na língua hebraica eram 5 palavras. Esse era o sermão de Jonas. 5 palavras. Medíocre. E qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de um profeta que está pregando com má vontade, que está pregando desmotivado ou com uma motivação equivocada, que tem um sermão medíocre, que não se preparou para pregar? Aliás, ele não quer pregar. Qual é o resultado disso? O resultado disso é um sucesso tremendo. Todo mundo se converte. A cidade toda. Isso nunca aconteceu na história. A cidade toda, ele prega e a cidade toda, ela se converte. Seria tudo que qualquer pregador queria. Mas não era o que Jonas ele queria como profeta. Ele é
uma ironia com o profeta. Ele é um profeta, ou o profeta pródigo. Há muita semelhança, irmãos, entre aqueles personagens mostrados por Jesus na parábola do filho pródigo e o que está acontecendo com Jonas. Não só o filho mais novo, mas também o filho mais velho. Até a primeira metade do livro, Jonas ele se comporta como o filho mais novo. É o que desobedece, é o que se rebela, é o que sai da casa do pai, é o que fala, pai, me dá o meu dinheiro que eu estou indo embora. É o filho mais novo. Ele se rebela e ele vai embora. Mas, a partir da segunda metade do livro, quando Jonas percebe o que Deus está fazendo com os ninivitas, agora Jonas é o filho mais velho. É o cara que está revoltado, porque Deus resolveu demonstrar amor para com os ninivitas. Jonas vive a síndrome do irmão mais velho. Ele é aquele cara que acha que sempre merece mais do que o outro, mais do que o irmão, porque, afinal de contas, ele é melhor do que o irmão. Jonas, assim como o irmão mais velho, Jonas é uma pessoa moralista e uma pessoa religiosa. Jonas é alguém que não se lembra da graça de Deus. Aliás, é assim que os moralistas e religiosos, eles vivem. Essa é uma marca dos moralistas e dos religiosos. Sabe outra marca? Moralistas e religiosos não sabem perdoar. Você não consegue perdoar alguém enquanto você se sentir superior a alguém. E Jonas se sente superior aos ninivitas. Ele não consegue perdoar. Tudo aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele já ouviu acerca dos ninivitas, ele não consegue perdoar essa nação. Você não consegue perdoar enquanto você se sentir superior a alguém. Você não consegue perdoar ninguém enquanto você não entender que você vive somente porque você tem o perdão de Deus para você, para a sua vida também. Então você se torna uma pessoa rabugenta para com os outros. E Jonas se tornou esse cara. Além disso, uma outra marca desse moralista, do filho mais velho de Jonas, é que moralistas e religiosos geralmente se tornam pessoas péssimas para criticar e péssimas para receber críticas. Porque a gente constrói uma autoimagem imaginando que nós somos pessoas boas, imaginando que as pessoas gostam da gente porque nós somos pessoas boas. Irmãos mais velhos adoram criticar os outros. Irmãos mais velhos, Jonas, são pessoas que se sentem superiores. São pessoas que se sentem amadas, porque lá no fundo elas dizem assim, eu sou uma pessoa boa. Irmãos mais velhos, como Jonas, são pessoas que têm um desdenho e um desprezo por todas as pessoas que são diferentes delas. Assim é esse cara chamado Jonas. Além de tudo, ele é um fugitivo, e um fugitivo bem-sucedido. E o interessante dessa história é que, enquanto Jonas está fugindo, não é interessante pensar que tudo dá certo para Jonas? Ele consegue um navio, ele consegue uma passagem, ele compra uma passagem, ele tem dinheiro para comprar uma passagem. Ele consegue um destino, e o destino é o lugar mais longe da face da terra naquela época. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Alguns dizem que é sul da Espanha, né? Então ele vai para a região oposta da qual Deus estava mandando ele ir. E está tudo dando certo, está tudo bem. Eu estou fugindo, eu tô me rebelando, mas está tudo dando bem. Está tudo dando certo para Jonas. Ele está fazendo todo o possível para que a sua missão pudesse fracassar. É esse o desejo do profeta. Enquanto está todo mundo orando na tempestade, ele está dormindo. E quando as pessoas jogam sorte, Arley, e percebem que é ele o problema, por mais que eles hesitem, né, em jogar Jonas no mar, mas Jonas dá para eles a solução pronta. Ó, vamos resolver, vocês me jogam e a tempestade para.
Porque isso aqui é culpa minha, ele está reconhecendo. Jonas é um fugitivo que parece que é um fugitivo bem-sucedido. O extraordinário dessa história é que até quando Jonas não quer falar, até quando ele dá mau testemunho, Deus ele age por graça e Deus ele age por misericórdia, por exemplo, na vida daqueles marinheiros, por exemplo. E eles reconhecem a Deus apesar de Jonas. Apesar. Jonas é o agente da missão, mas a missão não depende de Jonas. Você consegue entender isso? Nós somos agentes da missão, mas a missão ela existe apesar de nós. Se você falar, ok, eu quero ser esse agente, eu vou ser esse agente, e eu vou fazer tudo para que dê certo, Deus vai com a gente. Agora, se você começar como Jonas, e foge, e dá uma desculpa, e Deus diz, a missão vai continuar. A missão não para. Jonas, ele quer frustrar a missão, mas a missão é a missão de Deus. Em primeiro lugar, não é a missão de Jonas. Não dependia exclusivamente de Jonas. Ele foge. E eu queria pensar com você por que ele foge. Por que Jonas está fugindo? Jonas, ele foge porque Jonas ele tem medo do fracasso. Deus está convocando um único profeta hebreu, para entrar na cidade mais poderosa da época, que é Nínive, e exortar essa cidade a se ajoelhar diante do Deus de Israel. É essa a missão de Jonas. Então parece que tem dois caminhos aqui. Ou Jonas vai se tornar alvo de uma grande zombaria e vão rir na cara de Jonas, vão falar, cara, você está louco, nós temos milhares de deuses aqui. Ou isso vai acontecer, ou, pior do que isso, vai que eu pregue e elas se arrependam dos seus pecados e decidam voltar a Deus, e decidam servir a Deus. Então, na cabeça de Jonas, a ida para Nínive significava o seu fracasso, de algum jeito ou de outro. Ou ele é zombado e ridicularizado por ser profeta, ou ele prega e as pessoas podem, talvez, se converterem. Jonas tem medo de que isso possa acontecer. Então ele foge. Mas Jonas tem um ídolo ministerial também. Um ídolo pessoal na vida dele. É um ídolo ministerial. Jonas, para ele, o sucesso ministerial é mais importante do que qualquer coisa. Ele corre o risco, inclusive, de morrer indo pregar em Nínive, como foi bem falado aqui já. Jonas se recusa a ir a Nínive, porque ele tem um ídolo cultural. E aqui no ambiente da missão a gente entendeu muito bem isso. Os interesses nacionais de Israel estão acima dos interesses da Síria. Estão acima. Para isso, Jonas isso é muito forte no coração de Jonas. Ele é extremamente nacionalista, ele é xenofóbico. Porque para Jonas o que importa é a prosperidade de Israel. Ele profetizou lá atrás que isso aconteceria, que Israel seria próspera e que Israel avançaria. É isso que ele quer. Jonas não quer ir para Nínive. Jonas não quer ir para Nínive, gente, porque Jonas tem um ídolo religioso. Chama-se justiça própria. Jonas se acha melhor do que os ninivitas. Aliás, Jonas se acha melhor do que todo mundo. Jonas se acha um dos poucos escolhidos. Jonas se coloca numa condição que para ele outras pessoas não têm, não possuem. Ele se sente superior a esses perversos pagãos de Nínive. Ele não quer ver esse pessoal no mesmo céu que ele.
ou com a mesma bênção que ele. Então, quando todos esses ídolos do coração de Jonas se juntam, tudo isso torna Jonas uma pessoa extremamente tóxica. E o Deus que ele tem tanto orgulho de servir, agora ele se rebela a esse Deus, porque essas coisas são maiores para Jonas. Mas sabe por que Jonas também não vai? Porque Jonas não compreendia a graça de Deus. E não sou eu quem digo, é ele quem diz. Lá no capítulo 4, ele fala, eu sabia que o Senhor era assim, eu sabia que o Senhor é bonzinho, eu sabia que o Senhor não ia destruir. Jonas não consegue compreender a graça de Deus. Ele achava que merecia a graça de Deus, mas os outros não mereciam. Jonas é o profeta. E ele se esqueceu da graça de Deus. Se Jonas, que é o profeta, se esqueceu da graça de Deus, eu e você podemos nos esquecer da graça de Deus. Nós podemos também. E quando a gente se esquece da graça de Deus, sabe o que acontece? A gente começa a dividir o mundo, por exemplo, entre pessoas boas e pessoas más. Pessoas boas precisam receber coisas boas, pessoas boas precisam receber bênçãos, pessoas boas vão para o céu. Pessoas más, elas precisam pagar pelos seus pecados, elas precisam pagar pelos seus crimes, pessoas más vão para o inferno. Quando a gente se esquece da graça de Deus, a gente começa a dividir o mundo em que a gente vive. Esse vai, esse merece. Esse não dá. Não é isso, Delita? Esse não tem jeito. Esse aqui não tem jeito. Então, o meu relacionamento é só com esse aqui, porque esse aqui, ele se parece até comigo. Ele se veste como eu me visto, ele come o que eu como, ele fala o que eu falo. Esse aqui. Agora, esse aqui não. Esse aqui é diferente. Ele pensa diferente, ele age diferente. Ele tem pensamentos diferentes. Ele se veste de maneira diferente. Esse aqui, o cheiro dele é diferente. Esse aqui não. A gente divide o mundo, a gente passa a dividir o mundo entre pessoas boas e pessoas más, quando a gente se esquece da graça de Deus. E aí nós nos tornamos pessoas não atraentes para o mundo. Nós nos tornamos pessoas rabugentas e chatas. E ninguém quer estar perto da gente. Ninguém quer se relacionar com a gente, ninguém quer viver com a gente, porque o nosso tom, ele é um tom de superioridade. O nosso tom, ele repele as pessoas, porque ele é um tom de arrogância. É como se a gente fosse bom e as outras pessoas todas fossem pessoas que não merecem nem a nossa atenção. Quando a gente se esquece da graça de Deus, a gente perde, portanto, a força mais poderosa para transformar o mundo, que é o Evangelho. E a gente se esquece. E a gente não consegue mais fazer diferença nenhuma, nem impactar lugar nenhum, porque o Evangelho já não faz mais sentido e nem resultado para nenhum de nós. Bom, você conhece a história, você está lembrando dela, ele vai parar nas profundezas, o pessoal joga ele no mar, Deus prepara um grande peixe, esse grande peixe vem, ele engole Jonas, e é lá, no fundo do mar, nas profundezas, que Jonas ele vai ter um relance da graça de Deus. É lá no fundo do mar que isso passa a acontecer. Se você ler essa oração do capítulo 2, é uma oração muito interessante, porque Jonas ele é profeta, ele conhece Bíblia, ele conhece as Escrituras, ele sabe a Bíblia de cor. Jonas cita na sua oração pelo menos 14 salmos, esses que estão listados aqui. Pelo menos 14 salmos nessa pequena oração do capítulo 2 são citados por Jonas. Jonas, ele sabia exatamente falar de tudo aquilo. Jonas sabia falar do livro dos Salmos. Jonas sabia falar das Escrituras. Jonas compreendia tudo isso. Mas Jonas tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus. E Jonas tinha dificuldade de obedecer
a voz de Deus. E é aqui nesse contexto, gente, que Jonas ele vai citar uma das coisas mais importantes para a gente aqui do livro, que já foi mencionado aqui acho que 2 vezes. Jonas ele vai dizer o seguinte na sua oração. Ele vai dizer assim: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias, no hebraico recede, de Deus. Preste atenção nisso aqui que é importante. Olha só. Os que adoram falsos deuses, eles dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos, cumprirei os meus votos, pois somente do Senhor vem a salvação. Olha que oração bonita. Mas parece que, assim, sem querer, num relance, Jonas está admitindo que aquele povo de Nínive, eles eram tão alvo da graça de Deus, assim como ele. Ele está apontando e dizendo, né, ó, quem adora falsos deuses rejeita a misericórdia de Deus. Essa palavra, quando aparece no Antigo Testamento, é uma palavra para descrever o pacto de Deus com o seu povo. É uma palavra para descrever o compromisso de Deus com o seu povo. É uma expressão da graça incondicional de Deus, irmãos. Sem perceber, Jonas, ele está dizendo que a graça de Deus era tanto deles, e ele está dizendo que eles estão rejeitando, quanto sua também. E se é verdade o que Jonas está dizendo aqui, se a graça de Deus é tanto para um ou tanto para outro, então isso significa que ninguém é digno da graça de Deus. E se ninguém é digno da graça de Deus, isso coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade. É todo mundo igual. Ninivita é igual israelita. Não tem ninguém melhor ou pior. É todo mundo igual e ninguém merece a graça de Deus. E aí ele acrescenta então, a salvação vem somente do Senhor. Sim, a salvação não pertence a nenhuma classe. A salvação não pertence a nenhuma raça. Os religiosos não merecem mais a salvação do que os irreligiosos. A salvação, ela não é resultado de algo que eu faço. A salvação não é mérito que eu possuo. A salvação vem somente do Senhor, é o que ele diz. Parece que Deus está transformando o coração do profeta. Parece que Deus está fazendo alguma coisa na vida dele. Se essa salvação ela é pela graça, ela alcançou os marinheiros e agora ela pode alcançar os ninivitas, então essa salvação ela está disponível absolutamente para todo mundo, para todas as pessoas. E é nesse momento que o peixe joga ele de volta na praia e a gente tem, então, um fim surpreendente. Deus dá uma segunda chance, Jonas vai, prega, 5 palavras, 40 dias, essa cidade vai ser destruída, e ele prega. O texto diz que a cidade tem 3 dias para percorrer, não é isso? 3 dias, mas ele faz em um dia. Não, um dia. O objetivo, né? Ele quer cumprir o seu objetivo. Um dia, ele prega para todo mundo, diz o texto, e acontece o inesperado. A cidade se mobiliza. Quando a notícia chega lá para o rei, ele fala, não, jejum absoluto, nem animais. Jejum absoluto. Vamos buscar Deus. Quem sabe Deus se arrependa de cometer o que ele disse que faria com a gente. Quem sabe Deus se arrependa, quem sabe ele volte atrás. E o texto diz que é exatamente isso que vai acontecer, irmãos. Eles se arrependem. E Deus teve misericórdia deles. Não há indícios de que os ninivitas eles se tornaram judeus. Ou que eles se converteram ao serviço pleno de Israel.
mas pelo coração deles, Deus resolveu deixar de castigá-los. Mateus estava me lembrando um texto do Novo Testamento onde Jesus diz que essa geração, é isso? Essa geração será julgada pelos ninivitas. Já leu isso? Pelos ninivitas. Jesus diz isso. Os ninivitas julgarão essa geração. Alguma coisa aconteceu ali, gente, de sobrenatural e trouxe conversão para aquelas pessoas, a ponto de Jesus colocá-los nesse patamar. E é aqui, então, quando Jonas percebe tudo o que está acontecendo, e essa resposta positiva de Nínive à sua pregação, que ele fica extremamente furioso, diz o texto. E ele fala, eu sabia que tu és um Deus compassivo, tão rápido em perdoar. Eu sabia desse teu desejo de salvar, mas vai salvar a cidade inteira. Eu sabia dessa sua paciência constante. Eu sabia que eu não podia confiar em ti. Eu sabia. Foi por isso que eu fugi. Porque eu tinha medo de que se eu pregasse de um Deus como tu para esse povo, tu perdoarias a esse povo. Ao primeiro sinal de arrependimento, o Senhor mudaria de ideia. Agora, o que está no coração de Jonas está sendo exposto, gente. Todos esses ídolos pessoais, culturais, tudo isso está sendo exposto agora. Tudo agora está sendo revelado. A repulsa de Jonas a essa raça. A repulsa de Jonas a essa nação. Ele odeia tanto essas pessoas que ele considera o perdão de Deus a pior coisa que possa existir naquele momento. Ele está disposto a acusar os ninivitas, mas ele não está disposto a amar os ninivitas. Ele não quer que eles sejam salvos, ele não quer que eles recebam a misericórdia de Deus. Misericórdia para nós, para os outros não. Coisas boas para nós. Se eu cair na água, tem um peixe para me pegar. Graça para mim. Para os outros, não. Ele prega em Nínive. A história vai dizer para a gente que o povo vai se arrepender. Ele fica extremamente furioso. Ele sobe até um lugar alto e ele vai sentar e vai esperar de camarote a destruição da cidade. Ele tem expectativa de que Deus ainda destrua a cidade de Nínive. O sol está quente, então Deus faz crescer uma planta, não é assim? Faz crescer uma planta sobre a cabeça dele, porque diante do sol quente ele está dizendo, eu quero é morrer. Cresce a planta, ele diz, puxa, que bom. Do mesmo jeito que ela cresce, ela desaparece. Vem um verme e consome ela. E aí ele fala, eu quero morrer. Graça para ele. Graça para ele. Misericórdia para ele. Mas para os outros, destruição. Para os outros, morte. Sabe, gente? Às vezes nós fugimos do nosso imperativo. Às vezes nós fugimos do nosso chamado profético de sermos boca de Deus. Assim como Jonas, de falar da graça e da misericórdia de Deus, porque simplesmente, lá no fundo, a gente acha que as pessoas não merecem. As pessoas não merecem graça e as pessoas não merecem misericórdia de Deus. Mas Deus se importa com pessoas e com cidades que nós não nos importamos. O livro vai terminar com uma pergunta, como foi falado aqui. Deus vai questionar Jonas e vai dizer assim, o que está acontecendo? É razoável essa sua indignação, essa braveza? Por que você está irado? O que está acontecendo? Você está com dó da planta que cresceu num dia? Foi você que plantou. Você não jogou nem água nela. E ela cresceu e no outro dia ela deixou de existir, ela morreu.
Você está com dó da planta. E eu não hei de me compadecer da grande cidade de Nínive, onde existem mais de 120 mil pessoas que não sabem o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, não sabem discernir o que é certo daquilo que é errado. Eu não vou ter compaixão deles. Você está preocupado com essa planta que cresceu na sua cabeça? É com essa pergunta que esse livro ele se encerra. Eu trouxe uma citação aqui, retirada dessa revista, onde o autor ele faz uma diferença entre aquilo que ele chama de cristianismo confiante e cristianismo combativo. Ele diz assim: o cristianismo confiante constantemente nos lembra que esta vida é menos importante do que a próxima. Isso demonstra algo do que significa perdoar e servir aos outros e estar em missão juntos dentro de um corpo local, verdadeiro e visível. O cristianismo combativo, ele tenta nos diferenciar culturalmente, politicamente, racialmente, daqueles considerados como os inimigos irredimíveis. É o que ele diz para a gente. A Zelita falou assim: você está falando do Jonas, mas e nós, né? Nós somos iguaizinhos a Jonas. Tem uma teoria que diz que Jonas se converteu. Eu gosto dela. Porque o autor diz assim: de que maneira a gente saberia de uma história tão irônica, tão cheia de contradições? De que maneira a gente saberia de uma história de um profeta que se passa por um papel tão ridículo? De que maneira a gente saberia disso? Quem haveria de contar essa história desse profeta que parece que é maldoso em cada página, né, desses 4 capítulos, se não um homem alcançado pela graça de Deus? Eu gosto de acreditar que Jonas se converteu. E que, embora ele não respondeu a pergunta, a graça e o evangelho falou no coração de Jonas. Mas a pergunta de Jonas, que não foi respondida por Jonas, ela precisa ser respondida por mim hoje. Ela precisa ser respondida por você hoje. Nós somos iguais a Jonas. A gente está tão escravizado com os nossos ídolos pessoais que a gente já não se importa mais com pessoas que são diferentes de nós. Nós somos como Jonas. Agora, será que a gente está disposto a mudar? Eu acredito que ele mudou. Será que a gente está disposto a mudar? Jonas, ele não respondeu essa pergunta, mas essa pergunta precisa ser respondida por nós. Jonas está dentro de nós. Jonas está aqui no nosso sangue, na nossa veia. O coração de Jonas bate aqui dentro do nosso coração. Nós somos iguais a Jonas, gente. Nós somos iguais a ele. Mas a gente precisa responder essa pergunta. Será que a gente sente compaixão por aqueles a quem de fato Deus ama? Será que nós temos disposição para levar a palavra de Deus para aqueles que de fato Cristo morreu? Será que o nosso coração ele também se alegra pelas mesmas coisas que o coração de Deus se alegra? A gente precisa ser capaz de responder essa pergunta. A gente concorda que as pessoas sem Cristo de fato estão perdidas? A gente concorda com isso? A gente de fato tem compaixão pelas pessoas que estão perdidas, por pior que elas sejam? Nós nos preocupamos de fato com as grandes cidades, onde há tanto pecado, onde há tanta violência, onde há tanta coisa errada, e tão pouco testemunho da graça de Deus? A gente ora para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho? A gente se alegra quando alguém é alcançado pelo Evangelho? A gente
não pode responder por Jonas, mas nós podemos responder por nós. E eu quero desafiar você a responder essa pergunta. Mas não é fácil responder essa pergunta. Essa pergunta, ela desafiou Jonas e ela me desafia e desafia você. E Deus está dizendo para ele, será que o seu amor não deveria ser igual ao meu amor? Será que não deveria ser igual? Eu quero encerrar desafiando você a não olhar só para esse Jonas que tanto foi exposto aqui hoje. Mas eu quero encerrar desafiando você a olhar para aquele que é o verdadeiro Jonas. Sabe essa pergunta aqui? Deus está sugerindo para Jonas que as pessoas que ele tanto odeia, essas pessoas, elas são alvo da graça e da misericórdia de Deus. Isso, de fato, vai ser uma realidade para aquelas pessoas através daquele que a Bíblia vai mostrar para a gente como o verdadeiro Jonas. Jesus, Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus ele vai usar Jonas e ele vai dizer que aquilo que aconteceu com Jonas é um sinal daquilo que vai acontecer também com ele. Assim como aconteceu isso com Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus é o verdadeiro Jonas. Assim como Jonas ele deixou a sua zona de conforto para ministrar para pessoas que não só poderiam prejudicá-los, como de fato fizeram e o mataram. Jesus é o verdadeiro Jonas que fez muito mais do que pregar. Ele resolveu morrer pelas pessoas a quem ele estava pregando. Jesus é o verdadeiro Jonas que veio pregar para gente como eu e você, gente que tem nada de bom para oferecer. Gente que é exclusivamente dependente da graça e da misericórdia de Deus. O Jonas, o profeta, foi dado como morto no ventre do grande peixe. O verdadeiro Jonas, Jesus, ele morreu de verdade, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E ele desafiou a cada um de nós a espalharmos o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Sem legislar, sem dizer você ok e você não ok. Sem achar que a gente é detentor de alguma coisa, seja de graça ou de misericórdia. Sem determinar quem pode e quem não pode entrar no reino de Deus. Sem apontar quem é santo e quem é pecador. Mas ele tão somente desafiou a gente a ver de fato quem nós somos. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Será que ele não dá para a gente também uma segunda chance? Para você que está se escondendo e fugindo desse chamado, será que também não dá para a gente essa segunda chance? Apesar de nós, será que ele também não está esperando para contar com a gente na missão? Alguns preferem outra coisa. Alguns preferem morrer do que pregar para alguém, do que pregar para determinado grupo. Quem é a pessoa, ou quem é o grupo de pessoas que você não aceita que Deus seja misericordioso com eles? Quem é? Quem são as pessoas que você prefere a destruição do que a salvação? Prefere a morte do que a misericórdia?
como você vai lidar com o fato de que essas pessoas podem ser alvos da graça de Deus e do amor de Deus? E se o injusto se arrepender, gente? O que a gente vai fazer? Se o pior dos pecadores for alvo da graça, é a mesma graça que alcançou a gente. Se ele for alvo da graça e se arrepender, o que é que a gente vai fazer? Que a gente possa acreditar no verdadeiro Jonas, que morreu por nós, por mim e por você, e por todos aqueles que o aceitarem. O Deus de Jonas é o Deus dos hebreus, mas é o Deus dos ninivitas, mas é o Deus do mundo inteiro, gente, de quem quiser. E não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Seu amor não deveria ser igual ao meu? É a pergunta que Ele faz para a gente. Vamos ficar em pé?